Muito boa noite a todos. Prezados irmãos, encarnados e desencarnados aqui presentes, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa de estudo, de trabalho e oração, nessa quinta-feira, 19 de outubro de 2023. De modo bastante especial, nós queremos saudar aqueles que porventura nos visitem pela primeira vez e rogamos ao nosso Pai para que todos nós possamos aqui encontrar pelo menos um pouco daquilo que viemos buscar. Vamos então preparar a nossa casa mental, direcionando nossos pensamentos para o bem. Vamos pedir ao Criador, nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, ao mentor desta casa, Francisco de Paula Vitor, o nosso querido Padre Vitor, e aos nossos guias, nossos espíritos protetores, nossos anjos da guarda, para que nos auxiliem, tanto no entendimento da mensagem de hoje, como também na nossa evolução moral e espiritual, como é o desejo do nosso Pai Celestial. Deixemos lá fora as nossas preocupações cotidianas, as nossas preocupações materiais, nossos afazeres, nossas rotinas, e vamos abrir os nossos corações, então, e as nossas mentes para os ensinamentos desta noite. De modo especial, nesta noite, nós vamos orar o Pai Nosso pela paz mundial. Vamos enviar as nossas boas vibrações para o fim dos conflitos Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas. Pedir aos exércitos celestes que evitem a ampliação destes conflitos e cessem os ataques de parte a parte, de lado a lado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, nós hoje demos o título para essa nossa reflexão: Confia no Cristo. Como sempre, nós estamos fazendo agora nesse ano, nós estamos utilizando para essas nossas reflexões esse livro aqui, Alguém Me Tocou, de José Carlos de Luca. Então, a nossa inspiração principal de um capítulo desse livro com o mesmo título. E nós colocamos aqui algumas outras referências que estão aqui na lousa, né? O livro Os Mensageiros, que é esse aqui, é um livro bastante interessante que eu recomendo, além das obras básicas, né, do Pentateuco,
são as 5 obras básicas do Espiritismo, nós temos várias obras, outras que são praticamente obrigatórias, né? Essa aqui é um dos livros, são 12 ou 13 livros, me parece, sobre uma coleção sobre a vida no mundo espiritual, né? Então, esse livro aqui tem vários capítulos, né? E que comentam sobre a vida e sobre o trabalho dos espíritos no mundo espiritual, né? E os outros aqui, Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Livro dos Espíritos, a questão 625, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 2, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, e o Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 22, além, né, desse livro aqui do José Carlos de Luca, que nós nos baseamos em um capítulo dele para essa noite. Muito bem. O nosso ponto de partida para essa nossa reflexão de hoje, vocês estão me ouvindo bem atrás aí? Os que estão mais atrás? Tá. O nosso ponto de partida é exatamente esse livro dos Mensageiros, né? André Luiz, um espírito, psicografado por Chico Xavier, em um dos capítulos do livro, ele afirma, ou na verdade ele faz um questionamento, né? E dá praticamente uma orientação. Então ele indaga o seguinte: não confia no poder de Jesus? E ele continua, né? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho e guiando-nos os passos. Na verdade, o que André Luiz fala coincide, né, em muito com a carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, em que Paulo afirma para os hebreus: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus, o Jesus lá de 2000 anos atrás, ele não mudou, né? Na verdade, ele não é uma figura, um personagem, um mero personagem dos livros sagrados, mas é alguém que continua participando da nossa história e da nossa vida de uma forma bastante ativa. Na verdade, Cristo não morreu na cruz, né? Na verdade, Cristo libertou-se da cruz e continua conosco até hoje. E assim será por toda a eternidade, como diz Paulo na carta aos Hebreus. Cristo não se limita a assistir passivamente a nossa caminhada, mas ele participa dela ativamente e na medida em que nós damos abertura para que ele atue em nós, para que ele participe de nossa vida, né? Então Cristo está conosco na mesma medida em que nós estejamos com ele. Muito bem, foi apoiado então nessa verdade que o espírito André Luiz, né, através da mediunidade de Chico Xavier, ele afirmou que Jesus continua curando cegos, iluminando nossos caminhos e guiando nossos passos.
Jesus é o amigo que não se ausentou, que não nos abandonou, né? Ele é o pastor que não perdeu o seu interesse de proteger as suas ovelhas. Por isso, então, que André Luiz formula a pergunta: você não confia no poder de Jesus? Por meio de diferentes livros, né, da literatura espírita, através de diferentes psicografias, nós sabemos que Cristo é o governador espiritual da Terra. Ele preside o planeta e está aqui, né, desde a sua formação. E, portanto, não há ninguém com autoridade superior a dele, com exceção de Deus. Então, exatamente por isso, né, Cristo é a face do nosso Pai Celestial para toda a humanidade. É o Espírito que foi escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. Se nós pegarmos aqui o Livro dos Espíritos, a questão 625, diz o seguinte: Kardec então indaga, né, aos espíritos de escola, aos espíritos superiores, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Aos que os espíritos então respondem unanimemente, em diferentes partes do planeta: vide ou vede Jesus. É unânime essa resposta, né? E vem aqui uma explicação de Kardec. Na verdade ela é um pouco mais longa, mas eu vou ver a parte que mais interessa para nós até agora. E Kardec acrescenta o seguinte: Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a face da terra. Então, não há dúvidas quanto a isso, né? Então, Jesus é a nossa bússola. Por isso, ninguém pode se julgar perdido. Ninguém deve dizer que não tem conhecimento do que fazer e de como agir, pois Jesus é o nosso modelo, é o Evangelho, né? Então, meus irmãos, Jesus como diretor planetário, né, nosso guia, modelo da humanidade, em cargos que recebeu diretamente das mãos de Deus, Jesus tem poder sobre a terra e tem poder sobre todos nós. Então, quem deseja seguir o Cristo precisa fazer isso com a confiança de ser amparado e de ser conduzido pela sua vontade. Quando nós confiamos no poder de Cristo, nós tocamos o seu coração, pois a confiança é a poderosa ponte que nos une a Jesus.
o poder do Mestre, ele é exercido pelo amor. E quando nos entregamos ao amor, Jesus opera maravilhas em nós. Como diz o Salmo, né? O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Acontece que muitas vezes, né, surge em nós um sentimento de desconfiança. Nós perdemos um pouco essa confiança. Então a desconfiança se apodera de nós e nós acabamos deixando de crer a companhia do melhor amigo que poderíamos ter em nossa jornada aqui na Terra. Perdemos a confiança nesse amigo quando ele não realiza as nossas vontades, não atende aos nossos desejos. Mas nós nos esquecemos, né, quando isso acontece, nós nos esquecemos que o amigo sincero e leal não é aquele que nos aplaude quando nós erramos, quando nós cometemos algum erro. Nem é aquele, trazendo isso aqui, né, para a Terra, que nos oferece muitas das vezes uma dose a mais de uma bebida alcoólica no final da noite, quando já estamos bêbados, embriagados. Muitas vezes, então, Jesus diz não para nós porque nos ama, como nossos pais, né? Pois o sim que nós gostaríamos de ouvir naquele momento pode representar muitas vezes o último passo para o precipício de problemas e de uma desgraça ainda maior. Como nos diz André Luiz, Cristo continua iluminando o nosso caminho. Mas como que ele faz isso? De diferentes formas, né? Por exemplo, colocando ao nosso lado os anjos guardiões que nos protegem, que nos inspiram, que nos ajudam a tomar as nossas decisões, a utilizar o nosso livre-arbítrio. Outro exemplo, Jesus envia periodicamente à Terra espíritos mais evoluídos para que, com seus exemplos, com seu testemunho, eles nos mostrem o caminho do bem, o caminho do amor, a fim de que nós também possamos trilhar a mesma senda, né, de felicidade. Ora, nós vivemos, às vezes, né, pedindo aos santos, pedindo aos bons espíritos que nos iluminem. É muito justo, mas também é justo que procuremos fazer brilhar a nossa própria luz, conforme o próprio Cristo nos aconselhou. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Ainda de acordo com André Luiz, Jesus continua nos curando. Como é que ele faz isso durante a nossa caminhada? Nos dias de hoje, pela mão dos médicos abnegados que ele coloca aqui na Terra, em todas as comunidades, pela ação dos espíritos de luz, que em seu nome nos favorecem a saúde. Não é verdade? Quantas e quantas vezes somos visitados por mensageiros espirituais, seja no templo, nos templos, né? No leito, no trabalho, na escola, no lazer, mensageiros espirituais
que atendem em nome do Cristo e que são portadores de benefícios para a cura das nossas enfermidades. Benefícios que poderiam ainda talvez serem até maiores se nós fizéssemos da prece uma prática mais constante, né? Quem é que nunca teve essa sensação de estar sendo visitado, estar sendo ajudado? Nós aqui muitas vezes não prestamos atenção aos sinais que nos chegam cotidianamente. André Luiz afirma também, como vimos no início, que o Mestre continua guiando nossos passos. Então Jesus, como guia espiritual da humanidade, ele nos convoca a segui-lo, para que nós possamos percorrer os mesmos caminhos, as mesmas estradas que ele mesmo percorreu. Hoje, Cristo continua repetindo o convite, feito lá há 2000 anos atrás. Vem e segue-me. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 22. Meus irmãos, o mundo nos oferece muitos caminhos e muitos atalhos perigosos, porque são vias, né? São estradas onde a felicidade às vezes aparece no começo, mas não continua até o fim da nossa jornada. São caminhos fáceis no início, pois para nós, naquele momento, a satisfação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, é o mais importante, em detrimento até mesmo da felicidade dos outros. Mas a facilidade de caminhar nessa estrada, ela contrasta com o sofrimento que nos causará ao longo do percurso. Nós colhemos aquilo que nós plantamos, não é? O guia Jesus, no entanto, ele nos fala de outra estrada, a estrada do amor, que leva à felicidade. É uma estrada mais difícil, pois muitas vezes o amor implica em renúncias, implica em sacrifícios e implica em atitudes que hoje estão meio fora de moda, porque todo mundo quer ser feliz a qualquer preço, a qualquer custo, mesmo que esse preço, que esse custo seja a desgraça do próximo. Mas esta segunda estrada, ela pede, meus irmãos, que se ande com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É um caminho que requer desprendimento, né, dos bens terrenos e transitórios, a favor dos bens espirituais e eternos. Esta é a estrada que exalta o perdão no lugar da vingança e que cultua a paz em prejuízo da guerra. É o caminho onde ninguém é feliz sozinho. Como diz a canção, né? É impossível ser feliz sozinho, pois a suprema felicidade é ser feliz com gente também feliz ao nosso lado. Agora, vamos imaginar uma
uma situação, apenas para fixar um pouco essa imagem do Cristo como nosso guia. Imaginemos que nós chegamos em um país bastante diferente do nosso, onde nós não falamos a sua língua, onde nós não sabemos nos deslocar para os locais desejados. Então, certamente, numa situação como essa, nós vamos ter que tomar algumas decisões, né? Nós vamos ter que contratar um guia, talvez, para que, conhecendo melhor os caminhos, as estradas, ele possa nos auxiliar, ou levar um GPS, quem sabe, né? Um aplicativo, para que nós possamos, então, desvendar aqueles caminhos tortuosos e desconhecidos. E, como nós não temos experiência nenhuma naquela terra diferente, nós vamos seguir todas as orientações do guia, ou vamos acreditar no nosso aplicativo, no nosso GPS, né? Mesmo que o caminho, então, pareça para nós estranho, difícil, nós vamos ter que confiar no nosso guia ou no nosso aplicativo, e nós vamos seguindo, né? Assim também deve acontecer com Jesus. Nós estamos vivendo na terra. É a nossa casa? É. Mas é um local de muitos perigos para o nosso espírito, ainda frágil, né? Um espírito ainda inseguro, imperfeito. Somos almas imperfeitas e facilmente nós podemos tomar atalhos perigosos para a nossa real felicidade. Mas Jesus, então, é o guia, é o GPS, é o nosso aplicativo, né, que nos levará a uma viagem tranquila, segura e feliz. Não será fácil a viagem, mas sem dúvida alguma chegaremos ao destino que nós tanto queremos, que é a felicidade. Mas lembrem-se, para que isso aconteça, nós precisamos confiar no guia e segui-lo. Será que nós estamos realmente dispostos a isso? Vamos então, durante a semana, refletir um pouco mais sobre esse questionamento final. Será que nós realmente estamos dispostos a seguir Jesus, a seguir o Cristo? Bom, vamos então agora partir para a nossa oração final. Eu pediria que vocês repetissem comigo. Jesus, muitas vezes sinto-me perdido na vida. Não sei que caminho tomar. Diante de tantos problemas. Que se amontoam sobre mim. Sinto-me desorientado. E em consequência, não estou andando na vida. Porque não sei que rumo tomar. Mas hoje compreendi. Que você é o meu guia. O meu instrutor espiritual na vida. Sei que terei que andar
com as minhas próprias pernas. Mas sei também que você me mostra o caminho a seguir e o que fazer diante dos obstáculos que estão no meu caminho. Eu já consultei astros, cartas, sacerdotes e médiuns. Porém, estou me esquecendo de consultar as diretrizes de vida que estão ali no seu Evangelho. Cristo Jesus. Não estou mais perdido. Embora me veja ainda distante. Da paz e da felicidade. Mas agora sei o que devo fazer e o caminho a trilhar. Sei que você é o meu guia, meu mestre, meu amigo, e estará comigo em cada trecho da minha caminhada. Quero cumprir a sua vontade, porque sei que ela é a melhor orientação.